Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Uma passagem que você provavelmente conhece ou já ouviu. E faz muito sentido com o que nós estamos falando aqui nesse momento. Porque olha só. Lucas, capítulo 17, versículo 13. Desculpa, versículo 12. Lucas 17, 12 diz assim. Eu vou ler para você na versão NVI. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. A ele aqui seria Jesus. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha só que interessante. Aqui a Bíblia está falando que os leprosos ficaram a uma certa distância de Jesus. E eles chegam para Jesus e falam: mestre, tem piedade de nós. Aí Jesus vira para ele e fala assim: vão se apresentar, vão mostrar-se aos sacerdotes. Só entre a gente aqui, faz sentido? Não. Porque, olha só, os leprosos estavam ali e eles pedem para que Jesus tenha piedade. Aí Jesus vira e fala o seguinte: olha, vai lá se apresentar ao sacerdote. Quantos eram? 10. Então, quer dizer, imagine os 10 quando Jesus dá o comando, quando Jesus direciona. Quase certeza. Mano, não faz sentido o que Jesus falou. E provavelmente foi isso aqui, Eles estavam aqui, é mais ou menos assim. Jesus fala: vão se apresentar aos sacerdotes. Vamos imaginar os sacerdotes ali. Eles pegaram e saíram. Não faz sentido. Porque é isso que acontece. Repare, quando você faz uma oração, quando você pede uma resposta para Deus, ou quando você pede algo, ou quando Deus usa alguém para falar na sua vida, você recebe a palavra e você fala assim: não entendi, não faz sentido. Então, é importante você refletir, porque será que isso não está acontecendo com você hoje? Será que você não recebeu uma direção de Deus? E talvez, por um lado analítico, por um lado perfeccionista, por um lado controlador, você gosta de entender o processo, você gosta de entender tudo nos mínimos detalhes. E você está questionando e falando assim: mas isso aqui não faz sentido. Porque olha só que interessante, porque aqui, enquanto eles iam, foram purificados. Agora, olha só, será que eles perceberam o que estava acontecendo, que eles foram purificados? Provavelmente não. Porque pode ser que eles estivessem se questionando. Questionando o quê? O comando que Jesus deu. Porque nós somos especialistas em questionar, não sei se você percebeu. Poxa, fui no domingo, fiz oração, o que Deus falou não fez sentido nenhum. Inclusive, se você olhar, olha que interessante, se você olhar, faz sentido você estar aqui essa noite? Não. Faz sentido? A maioria de vocês não faz sentido. Cleiton, realmente, porque hoje eu me questionei, eu falei: meu Deus, nesse frio, eu vou para a igreja, hoje Deus tem que falar forte. E Ele vai falar. Fique em paz. Porque se você olhar, não faz sentido você estar aqui. Mas alguma coisa falou assim: não, mas você tem que ir. E aí, é interessante porque na sequência, a Bíblia diz, versículo 15: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. É interessante, porque olha só, a sua fé o salvou. E a fé veio de onde? De algo que não fazia sentido.
de algo que Deus falou para ele, e ele obedeceu, assim como os outros 9. Assim como você, de repente, tem situações que você está fazendo por obediência, mas que não faz sentido, e você não está vendo o agir de Deus na sua vida. Cleito, e por que eu não estou vendo? Porque ainda não é a hora, ainda não é o momento. Porque se você entender, se você perceber, você vai querer acelerar, porque nós somos ansiosos. A gente já quer resolver. A gente tem mania de querer ajudar Deus, já percebeu? Pode ver, você recebe uma palavra, você já quer ajudar Deus. Deus falou que vai dar um carro. Senhor, esse carro aqui já estou feliz. Se for esse, Senhor... Não é esse, calma. É um outro muito melhor. Deus falou que ia te dar uma casa. Senhor, essa casinha aqui, ó, Cleito, para quem não tem nada, essa casinha aqui, nossa, calma. Segura. Deus está falando para alguns aqui, calma. Para com essa mania de querer ajudar Deus. Não é, Cleito, é que Deus é ocupado, você sabe, né? É muita coisa para resolver. Então, quando a gente pode... Não, fica tranquilo. Só que é importante você entender que toda vez que você estiver diante de uma situação e que aquilo não fizer sentido para você, acalma o coração. Quer se dar o que Deus está no comando. Toda vez que acontece algo que para mim não faz sentido, eu já penso logo, tem alguma coisa que Deus quer falar aqui. Por quê? Eu tenho vários exemplos na minha vida de situações assim. Vou compartilhar uma. Alguns anos atrás, nós fomos tirar o passaporte. Fomos tirar o visto. Quando nós chegamos na fila no consulado, para você poder entregar, para poder pegar o visto, autorizar ou não, um rapaz veio e colocou nós numa fila, eu, a Luciana e os meninos, tinham 3 pessoas na frente. Aí a pessoa que estava lá no guichê, o cara falou assim, não, negado. Bateu o carimbo, a pessoa saiu. Aí foi o outro. Aí ficaram 2 pessoas na frente. Aí essa outra, o cara nem quis saber também, negou. Falei, Jesus. Os 2 que eu vi, ele negou, mas não assim, mas no automático. O cara acordou inspirado e falou, hoje eu vou. Aí foi mais um, aí tinha um na nossa frente. De repente chega uma pessoa, toca-se no ombro e fala assim, ó, vocês, vão para aquela fila ali. Eu olhei e falei, cara, não faz sentido. Esse cara saiu não sei de onde, me tirou da fila, sendo que só tinha um na frente. A outra fila tinha 2 pessoas, mas ele chegou e falou, ó, vocês, vão para lá. E a gente obedeceu, porque nem tinha como questionar, né? Mas não fazia sentido. Na hora que a gente chegou, o cara fez 2 perguntas, autorizado. E aquele que, quando a gente saiu que estava lá, o cara negou. E é isso que você não percebe. Sabe por quê? Porque, olha só, numa situação dessa, eu poderia questionar, não, mas só tem um, e ali tem 2. Vou ficar atrás de 2? Mas a primeira coisa, quando o cara tocou no meu ombro, eu falei assim, cara, é o Espírito Santo. O cara tirou e colocou a gente para lá. Eu poderia questionar. Falar assim, irmão, só tem um, você está me colocando numa fila que tem 2. Não, o que eu fiz? Eu só obedeci. Assim para alguns de vocês. No dia a dia, Deus está agindo. E você está o quê? Reclamando. Por quê? Porque não faz sentido, mas não precisa fazer. Desde quem foi que te falou que as coisas de Deus precisam fazer sentido para você? Em que momento que você, não, tem que fazer sentido, Cleiton? Não tem que fazer sentido. Aliás, as coisas de Deus não fazem sentido. Porque, no final, Deus não divide a glória. O nome dele vai ser glorificado. Então, pare de questionar, pare de reclamar, pare de querer entender, pare de falar que não faz sentido, porque fique feliz quando você estiver numa situação em que ela não faz sentido. É sinal que tem um agir de Deus ali. Pode ver, toda vez que acontece algo que não tem explicação, tem um agir de Deus, tem um mover. Alguns anos atrás, nós queríamos comprar uma casa. Dei entrada no financiamento no banco. O sistema liberou um valor. E o gerente falou, não, fica tranquilo, porque esse valor aqui, você está quitando o outro apartamento, ele vai aumentar. Pode ficar tranquilo, é só o sistema atualizar. O sistema atualizou, o valor não mudou.
Aí eu ligava para o gerente, ele, não, fica tranquilo, aqui é algum erro, é coisa simples, pode ficar tranquilo que está tudo certo. Dentro do limite, valor, tudo certinho. E nada do sistema autorizar. E aí, o gerente um dia ligou e falou, cara, olha, eu não sei o que te falar. Na realidade, não faz nem sentido, porque o valor não era para ser esse, era para mudar, mas o sistema não está liberando. E ninguém aqui sabe explicar. Eu falei, fica em paz, irmão, porque eu já entendi. Eu não vou questionar. Cleito, mas você queria? Queria muito. Você pediu? Pedi muito. Deus, Senhor, tu sabes. Mas não fez sentido. O gerente chegou e falou assim, ó, não faz sentido, Cleito, o que aconteceu aqui. Mas eu não sei te explicar. E eu, fique em paz, porque eu sei o que é. Tempos depois, Deus leva a gente para um outro local. Muito melhor do que aquele que nós imaginávamos. E é isso que você precisa entender. Sabe por quê? Você já reparou, quando você está na fase do não faz sentido, como que é? Você fica desestabilizado. Porque o ser humano ele tem dificuldade quando ele não está no controle. Ele tem dificuldade quando ele não sabe o que vai acontecer. Nós não gostamos da instabilidade. Mas é o momento que você mais vê o agir de Deus. Então, olha só, talvez hoje, ou essa semana, você questionou, você olhou para algo da sua vida e falou assim, cara, mas não faz sentido eu estar passando por isso. Aí a gente dá até aquela espiritualizada, a gente fala assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor, não é possível. Mas é justamente por isso, porque você é dizimista, ofertante, porque você é um servo fiel, que não faz sentido, porque ele está agindo. E você não entendeu isso. Aí, ok, vamos lá. Vamos lá para Josué agora, capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Olha só que interessante. Josué, capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim, Josué 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas mãos de Jericó seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Agora você quer falar para mim que isso aqui faz sentido? Deus chega para Josué, e aqui, ó, aqui a questão aqui é que Josué tem que dar um comando. Deus fala algo para ele que não faz sentido, e ele tem que dar um comando que nem ele sabe explicar, que também não faz sentido. Imagine você tendo que dar um comando desse. Gente, é o seguinte, a gente vai começar a dar a volta ali. Durante 6 dias, depois a gente vai dar 7 voltas, e depois a gente vai dar um grito. Mas, ó, todo mundo em silêncio, ninguém vai falar nada. Não, imagina você dando esse comando. Porque tem isso. Tem situações que Deus vai colocar você para falar com pessoas, e o que você vai falar nem você está entendendo, porque não faz sentido para você. Piorou para a pessoa. Pode ver. Já viu quando você está num lugar, Deus fala assim, ó, fala tal coisa para o irmão? Você não vou falar nada não, Espírito Santo. Você não fala nada não. Nem conheço. Sim ou não? E aí você chega e você não sabe nem onde pôr a cara. Você fala assim, ó, irmão, desculpa, é que Deus está me incomodando, ó, mas é isso. Para você não faz sentido nenhum. Na hora que você fala, o irmão começa a chorar. Cai de joelhos. Fala assim, ó, resposta de oração. Aí nessa hora você... Eu sabia, eu sentia, era o Espírito Santo. Nada, você ficou questionando, porque não fazia sentido. Não faz sentido para você, mas para aquela pessoa era a resposta que ela precisava. Você se permite? Muitas vezes não. Por quê? Você fica questionando, você quer entender. Igual Josué. Imagina a situação de Josué. Dar a volta e gritar, porque tinha que ficar em silêncio, e só na hora certa tinha que gritar. Como é que você controla aquele monte de gente para não gritar? Só fica dando volta.
que Josué fez? Obedeceu. Então é importante, porque olha só, o que Deus está pedindo para você, que você não está fazendo, porque não faz sentido para você. Fica tranquilo, porque na hora certa você vai descobrir o que vai acontecer. Cleito, mas ali Deus falou que as muralhas iam cair. Mesmo assim, alguns anos atrás, uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu vejo você viajando. Na época eu não era convertido, então eu nem assim falei amém. Eu olhei, tá. Mas eu vejo você viajando por outros países. Deus te levando em nações diferentes. Não faz sentido. Com 36 anos eu nunca tinha andado de avião. Como é que Deus vai me levar em outras nações? Já visitei vários países. Aquilo que não fez sentido lá atrás, por que não fez sentido? Porque, na realidade, eu estava olhando com o olhar de hoje. Isso aqui é importante você entender. Toda vez que você olha com o olhar de hoje, não vai fazer sentido mesmo. Porque o que Deus está falando com você é o que vai acontecer lá na frente. E é isso que você não entendeu. E você pega aquilo que Deus falou e você traz para hoje. Hoje não vai fazer sentido, não vai encaixar nada. Depois que passa um tempo, você olha e fala, caramba, Deus foi perfeito. Semana passada, nós completamos 2 anos de empresa. Da minha empresa, LF Gestão. Dia 9 de agosto. Aí eu voltei dia 9 de agosto de 2022. Dia 9 de agosto de 2022, o Leandro está sempre em todas, no testemunho. O Leandro chegou e bateu na minha porta. Ele falou assim, irmão, Deus me incomodou, está aqui uma oferta, me deu um valor em dinheiro, e Deus só mandou eu falar para você que Ele é com você nesse projeto. Ele está contigo nesse projeto. Amém? Ainda veio com oferta? Pense na alegria. Deus falando, ainda dá uma oferta. Falei, amém, irmão. Vem cá, me dá um abraço. Isso era meio-dia. 19h40, eu entro numa reunião. Nessa reunião, eu fico sabendo que eu vou sair do instituto. Porque não tinha como continuar e eu precisava abrir minha empresa. Não fez sentido nenhum para mim. Não fez sentido a palavra que eu recebi meio-dia. À noite, quando eu recebi a outra palavra, foi um impacto. Eu nem lembrei da palavra que eu recebi de manhã. E eu estou olhando aqui o histórico de 2 anos atrás. Faz esse exercício depois. Puxa um histórico de 2, 3 anos. Você, sua esposa, você, seu marido. Porque ali eu vi, olha, Deus agindo. Deus meio-dia chega e fala assim, fique em paz que eu sou contigo no projeto. 19h, esse projeto você não faz mais parte, agora você precisa ter o seu. No outro dia de manhã, a primeira coisa que eu fiz, eu mandei mensagem para uma pessoa e falei assim, olha, você quer fazer parte? Eu vou montar um time de voluntários. E a pessoa, o que você precisar, conta comigo. Essa pessoa hoje está comigo, trabalhando comigo. Então, isso aqui é importante. Por que para mim não fez sentido? Porque quando eu recebi, eu olhei para o hoje. E esse é o erro que você está cometendo. O que Deus está falando com você hoje não é para você olhar para aqui, não. É para você olhar lá na frente. Porque o que está acontecendo com você hoje, Deus falou com você lá atrás. Mas você esqueceu. E por isso que a conta não fecha. Da mesma maneira, se Deus chegar para você e falar assim, olha, faz um investimento, compra um imóvel, um exemplo, no valor de 1 milhão. Você fala assim, Cleito, não tem 1 milhão. Você não tem hoje. Mas diante daquilo que Ele vai derramar conforme você obedecer, 1 milhão é tranquilo. E é isso que vocês não entenderam. O que Ele está te pedindo hoje, conforme você vai dando passo, Ele vai pôr no chão e Ele vai liberando. Se Ele te entrega hoje o recurso, você não sabe nem onde colocar. Porque você ainda não avançou. E você fica só repetindo a mesma frase, não faz sentido. Mas olha só que interessante. Vamos lá para o 2º livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. O Richard está por aí? Capítulo 5,
Segundo livro de Reis. Porque se caso ficou alguma dúvida, agora você vai entender. Cleide, você falou, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Então, olha só. Olha que interessante. Versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Agora, só entre a gente aqui, gente, faz sentido? Naamã cheio de lepra, viajou, cheio de esperança, cheio de fé. Chega lá, Eliseu nem recebe, manda um mensageiro. Que Eliseu, pensa num homem estressado. Quando ele pediu dupla unção, veio duplo estresse para ele também, porque ele era estressado. Ele nem atendeu, falou: ó, vai lá, manda ele se banhar. Lave-se 7 vezes no rio Jordão. Aí olha só que interessante. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, é o mínimo, qualquer um esperaria isso, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Gente, qualquer um aqui, você esperaria isso. Bom, eu estou indo ver o profeta, ele vai me receber. Porque eu creio, porque eu tenho fé. E aí você chega lá, ele manda mensagem. E uma mensagem é uma coisa que não tem nada a ver. Ó, vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos. Faz sentido isso, gente? Não faz. E ele fica indignado. E aí olha só que interessante. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Pode ver que Deus coloca pessoas na sua vida, que mesmo quando você não entende, a pessoa chega e fala assim: cara, mas por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Só que, movido pela emoção, você não se atenta ao que Deus está falando. Porque você está questionando, você está reclamando. E muitas vezes Deus coloca as pessoas do seu lado e fala: olha, calma. Deus não já falou para você? Você não já recebeu a palavra? Acalma o coração. Não, Cleito, mas não dá para acalmar. Porque a situação está difícil aos seus olhos. Eu imagino alguns pedidos que nós realizamos para Deus. Em nossas orações, você ali desesperado, sem saber o que fazer, pode ver, você já passou por isso. Desesperado. A oração é cara de coração, você chora. A voz ela sai através das lágrimas, diante do desespero. Eu acho que nessa hora Deus olha para a gente e fala: meu filho, isso aqui está resolvido, foca no que eu estou te falando. Isso aqui eu já falei, está resolvido. Continua, que é o que Deus está falando para alguns de vocês aqui. Continua. Continua focando no que Deus colocou na sua mão. Continua fazendo o que Ele pediu para você fazer. Cleito, mas não faz sentido. Continua. Cleito, mas não faz sentido. Continua. Mas não faz sentido. Continua. Apenas obedeça o que Ele pediu. Aí olha só que interessante. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Eu imagino aqui Naamã mergulhando. Porque primeiro que ele não queria ir. Você vê que ele já ficou furioso. E aí os servos falaram com ele e ele falou assim: ó, tá bom, vai, vamos lá. Eu imagino ele indo já reclamando. Não é possível, 7 mergulhos. O que tem a ver? Cara, eu estou com lepra. Ele quer me envergonhar, não é possível. Aí ele desce a primeira. Nada. É tipo, ele deve voltar e ele, olha aí, ó. Desce a segunda, nada. Desce a terceira, nada. Como você sabe que não aconteceu nada? Você acha que se ele na terceira subisse tivesse ficado bom, ele tinha descido a quarta? Claro que não. A segunda ele olhou e falou: opa, estou zerado. Não precisou nem 7, 2 já resolveu.
Claro que não. Deus conhece os filhos que tem. Cleito, às vezes eu dou trabalho para Deus, eu também. Mas Deus conhece os filhos que tem, por isso que Ele trata cada um de um jeito. Sou teimosinho? Sou. Fico pedindo 3, 4 confirmações? Fico. Passa o anjo. Gostaram, né? Aí o anjo passa. Não, tem que ser um anjo de Nike. Aí aparece um anjo com Nike. Não, o Nike azul. Pode ver, você vai dificultando. Deus já confirmou na primeira, o anjo apareceu. Você, não, mas o anjo não tem que ser de Nike, Nike azul. Aí aparece o anjo de Nike azul. Aí você, não, tem coisa aí. Número 38, quero ver. A gente vai dificultando. E lá desde o começo Deus falou, meu filho, já está feito. Já deu tudo certo. Já está curado. Já está tudo em ordem. Ah, mas o médico falou. A última palavra é de quem, pelo amor de Deus? Qual é a parte que você não entendeu? E Deus está falando para você, já está curado. O negócio já deu certo. Ah, é a conta? Essa ainda já está paga. Pode ver que Deus é assim, né? Você não pagou nem essa, Deus vai mandando fazer outra. Fala, não faz sentido, Deus. Como é que eu vou receber essa palavra, Cleito? Hoje eu falei para uma pessoa, falei, olha, está chegando Dubai. Ele, pelo amor de Deus, Cleito. A última vez que eu encontrei com você, você falou um negócio, eu nem resolvi aquilo, você já está falando outro. Cada vez que eu encontro você é uma dívida. Eu falei, irmão, aquilo ali já está resolvido. Mas a gente quer o hoje. Não, me mostra aqui, Senhor, não é assim que funciona. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você nem vai ficar tão feliz. Não é do seu jeito. E por isso que é perfeito. Porque é do jeito de Deus. E tudo que Ele faz é perfeito. Se fosse do nosso jeito, repare, cada semana a gente quer uma coisa. De semana em semana a gente muda de opinião. De acordo com o nosso humor é o que a gente quer. Por isso que Ele nunca entrega o que nós pedimos, mas sempre o que precisamos. E repare que aquilo que Deus entrega é muito melhor do que aquilo que você pediu. Porque você pede de acordo com o seu olhar. E Ele te entrega de acordo com o que Ele preparou para você. Eu imagino Naamã, continua. Desce a quarta, desce a quinta, desce a sexta. Eu acredito que na sexta ele falou, paguei mico. Se fosse na época de hoje, já estava nos stories. Todo mundo tirando sarro. E quando ele desce a sétima, a Bíblia fala, ele foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele só pediu para ser curado. A pele dele ficou igual a de uma criança. E é isso que Deus está falando para você hoje. Você ficaria muito feliz se Deus atendesse o que você pediu. Mas o que Ele vai te entregar é muito maior e muito melhor do que o que você pediu. E é justamente na situação em que não faz sentido. Alguns anos atrás, em 2019, eu trabalhava numa empresa, no Grupo Pão de Açúcar, uma rede de supermercados. E Deus falou comigo, num sábado à noite, falou, pode sair. E eu já tinha feito essa oração, Senhor, me direciona. E naquele sábado à noite, Ele falou no meu coração, eu falei com a Luciana falou assim, amém. Segunda-feira você pode pedir demissão. Isso foi no sábado à noite. Domingo de manhã a gente veio no culto. E quando o culto estava acabando, naquela época eu não vinha no domingo de manhã, a gente vinha às 18 horas. O culto estava acabando, a gente estava ali no fundo, o pastor falou assim, Cleito, Luciana, vem aqui à frente. Quando a gente saiu no corredor, ele falou assim, olha, a decisão que você precisa tomar, Deus manda lhe dizer que é contigo. Ele está liberando agora um novo tempo na sua vida. E aquilo me acalmou. Porque Ele já tinha falado no meu coração, mas agora Ele tinha falado em público. Então aquilo me acalmou. Eu cheguei na segunda-feira, perguntei para a diretora onde ela estava lá na Brigadeiro. Eu fui até lá. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu vim pedir demissão. E ela falou assim, como? Eu falei, eu vim pedir demissão. Ela, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, eu recebi uma direção de Deus. Ela falou, mas não faz sentido.
Você está no auge da sua carreira. Você é um gerente sênior. Você é uma referência. Você está entre as melhores lojas da companhia. Eu falei, mas não se trata de fazer sentido, se trata de obediência. Ela tinha um conhecimento da palavra, ela falou assim, não, se Deus falou, amém. E aí, passou-se um tempo, ela falou assim, olha, me dá só 20 dias, porque eu preciso mexer nas peças, porque preciso pôr outro gerente lá, mas eu vou precisar mexer na região. Eu falei, não, está tranquilo. Depois de 20 dias, ela marca uma reunião. Eu chego nessa reunião. No final da reunião, ela fala assim, olha, agora nós vamos fazer uma homenagem para uma pessoa muito querida. E aí começa a passar vídeos no telão de diretores regionais que trabalharam comigo, agradecendo, homenageando. E aí ali eu vi o cuidado de Deus. Deus honrando. Ela falou assim, olha, amanhã eu quero o senhor 9h15, lá na sede. Você vai no andar tal, vai procurar fulano de tal, nós vamos desligar você e você vai receber todos os seus direitos. E dentro desse processo, aí eu trabalhava aqui em Alphaville, a equipe faz uma homenagem, e o que eu mais ouvi de gerentes, de funcionários, era, Cleiton, não faz sentido você sair agora. Eu falei, mas eu só estou obedecendo. Pergunta para ele. E eu não queria saber se fazia sentido ou não. Porque aos olhos das pessoas, o que você está fazendo hoje não faz sentido. Mas você sabe a obediência que você tem no seu coração. E se hoje eu estou aqui ministrando, tendo essa oportunidade de ministrar para vocês, foi porque lá atrás eu fiz algo que não fazia sentido nenhum aos olhos das pessoas. Mas foi a direção que eu recebi. Qual foi a direção que você recebeu? Em algum momento você questionou isso. E Deus está falando para você, ainda não vai fazer sentido. Mas olha só, não fazia sentido. Hoje as pessoas encontram e falam assim, foi a melhor decisão que você tomou. Porque hoje faz sentido para elas. Mas lá atrás não fez. Por quê? O nosso olhar é o presente. E Deus fala com você sobre o futuro. E 3 coisas, para encerrar, eu aprendo aqui. Quando eu estava preparando essa palavra. Quando Deus pede algo que não faz sentido, Ele quer medir um nível da sua fé. Assim como Jesus falou para o leproso, a sua fé te salvou. Quando Deus pede algo que não faz sentido, Ele quer saber o quanto você confia, mas principalmente o quanto você obedece. Porque Naamã talvez não confiasse tanto, mas ele foi obediente. Assim como Josué. Josué, eu acredito que sim, já confiava. Não fez sentido nenhum, mas ele foi obediente. O quanto você confia naquilo que Deus está falando com você essa noite? Fique feliz se não faz sentido. Porque o quanto você obedece. Cleiton, obedecer é difícil. Não é difícil. É difícil sim, Cleiton. Olha como você está sendo incoerente, você está falando de coisas que não fazem sentido, você está falando para mim que obedecer é difícil? Não é. Porque o que Deus pediu para você, Ele te deu uma oportunidade de você mostrar o quanto você confia nele. O quanto você é obediente. Mas a terceira coisa, que isso para mim talvez seja o mais difícil. Eu ministrei sobre isso domingo retrasado. Que eu falei 3 coisas que Deus pede para você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ser obediente. E a terceira, paciência. E talvez essa sim seja o mais difícil. Ter paciência. Porque Naamã precisou de muita paciência. Para poder olhar para a sua pele, que estava cheia de lepra, e descobrir que ela ficou igual a de uma criança. Como assim paciência? No primeiro mergulho nada aconteceu. No segundo nada, terceiro nada, e Naamã com paciência. Quantos mergulhos você já deu? Você pensou em desistir.
Você achou que você viajou. Cleito, viajei. Não, não viajou não. Talvez você esteja no segundo mergulho. E o que Deus está falando para você, mais uma vez, tenha paciência. Porque talvez na semana que vem vai continuar não fazendo sentido. Mas você já deu o passo da obediência, você agora está na fase da paciência. E daqui a um mês, Cleito, eu vou poder já testemunhar? Depende do tamanho da bênção que Deus está derramando sobre a sua vida. Mas o que Deus está falando para você essa noite, tenha paciência. Você vai dar o 4º mergulho, o 5º, o 6º e no 7º, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você vai começar a viver coisas que você nunca imaginou. Eu aprendi algo com um pastor lá da Guatemala. Ele falou, qual é a oportunidade que você dá para a glória de Deus se manifestar? E é justamente isso que Deus está falando essa noite. O que Ele pediu para você é porque a glória dEle vai se manifestar na sua vida. Você obedeceu, você fez, mas ainda não está fazendo sentido. Você está só no segundo mergulho, calma. O que Deus vai fazer na sua vida é algo que você nunca imaginou, porque os planos que Ele tem para você são maiores do que aqueles que você fez. Só que o que Ele vai fazer na sua vida não tem só a ver com você, assim como o que Ele fez na minha vida, não tinha só a ver com Cleito. Tem a ver com pessoas que vão ser alcançadas, impactadas, transformadas através da palavra, através do seu testemunho, através daquilo que Ele vai fazer, através de você. O sentimento de desistência, adivinha de onde vem isso? Não é de Deus. Porque o que Deus está falando para você hoje é, tenha paciência. Desistir não faz parte da sua vida. Desistir não faz parte do seu vocabulário. Desistir não é opção para você. Porque mesmo que você realmente queira, é igual Jonas. Deus pede algo para Jonas que para ele não fez sentido. O que ele fez? Não obedeceu. Ah, não vai obedecer? Não, peraí. Rapidinho, Deus... Então, paciência. É isso que Deus está falando para você essa noite. E toda vez que você fizer a leitura para algo que aconteceu na sua vida que não fizer sentido, glorifique. Fique em paz, acalma o coração. Porque Deus está agindo. Deus está usando pessoas. Existem conversas que você não ouviu, mas que já aconteceram. A bênção está a caminho. Cleiton, um levante do nada na minha vida, estava tudo em ordem, de repente o negócio desandou. Glória a Deus. Por quê? Porque não faz sentido. Pô, eu estou vendo tudo certinho, Cleiton. É o agir de Deus. Mas você pode ter certeza que em pouco tempo você vai olhar e vai falar, Deus foi perfeito em tudo aquilo que Ele fez. Se coloque de pé. Aplauda ao Senhor. E eu queria fazer uma oração para você que justamente recebeu essa palavra. Cleiton, não fez sentido, não estava fazendo sentido, mas hoje à noite eu entendi. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que precisa ter mais clareza. Você que justamente estava se questionando, não estava entendendo. Aliás, não está entendendo e não tem problema, porque o seu coração acalmou hoje. E mesmo eu não entendendo, Cleiton, eu estou em paz. E é engraçado, Cleiton, porque eu cheguei aqui sem entender. E continuei sem entender, mas eu estou em paz. É porque o Espírito Santo tocou em você. E é assim, você não precisa entender. Você só precisa de uma coisa. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, acalma o meu coração. Senhor, acalma o meu coração. E aí, nesse momento, é quando você sente a paz que vem dEle. É quando você sente a presença do Espírito Santo. Nesse momento é quando você sente algo que você não sabe nem explicar. Quando você olha, Cleiton, não mudou nada. Pode ver, você chegou aqui sem entender. Não entendeu nada, mas o seu coração está em paz. Que é o Espírito Santo falando, filho,
Eu sou contigo. Isso que você está preocupado já está resolvido. Continua focando no futuro, naquilo que eu coloquei na sua mão. Continua cuidando daquilo que eu coloquei na sua mão, das pessoas que eu coloquei para você cuidar, das vidas que eu coloquei para você cuidar. Foca nisso. Deixa o restante com Ele. Confia. Até porque foi Ele quem pediu para você fazer. Então Deus está falando para você essa noite. Continua. Acalma o seu coração. Confia. Na hora certa você vai entender. E o entendimento que você vai ter é a perfeição de Deus que Ele sempre teve na sua vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por todo o direcionamento que o Senhor nos deu essa noite. Por todo o discernimento, por todo o entendimento, pela clareza, Pai. Obrigado, Senhor, por acalmar os nossos corações. Obrigado pela paz que estamos sentindo. Obrigado por nos permitir sentir a presença do Espírito Santo. Tudo aquilo que tirava a paz dos teus filhos, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de distração, toda seta lançada, Pai, tudo aquilo que vem do maligno, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que os teus filhos tenham o discernimento necessário, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que eles estejam sensíveis à tua voz. Que eles foquem no futuro, Senhor, diante do direcionamento que o Espírito Santo tem dado. Tira os teus filhos, Senhor, dos ambientes que eles não devem estar. Tira as pessoas, Senhor, que não devem estar ao lado dos teus filhos. Não permitas que eles se aproximem de pessoas, que eles se conectem de pessoas, Senhor, que não são pessoas que vêm de Ti. Blinda a casa, blinda a mente, blinda o coração, blinda as emoções dos teus filhos, Senhor. Que eles estejam guardados e blindados em Ti. É o que eu peço essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.